Fala galera, Capitão Fer aqui para mais um Nerd Fiction. E hoje o review do primeiro episódio da segunda temporada de Discovery. Fica aí. E, gente, hoje, dia 18 de janeiro, foi ao ar aqui no Brasil, certo? O primeiro episódio da segunda temporada de Star Trek Discovery. Então, como sempre, primeiro bloco sem spoilers, segundo bloco eu dou spoiler, hein, gente? Então, antes de qualquer coisa, tudo bem? Eu sei que já tem gente que deve estar pensando, lá vai Fernando meter o pau em Discovery, ou vai ter aqueles caras falando, será que ele mudou opinião, blá. Bem, gente, olha, eu sempre tento ser objetivo quanto à minha opinião, tá? Eu sempre quero ser o mais sincero comigo mesmo e com vocês, porque eu gosto, por isso que eu peço que vocês comentem os vídeos, vocês falam, para que seja mais conversa possível isso aqui, tudo bem? Agora vamos lá, minha opinião, e é minha opinião, tá? O que eu falo não é a opinião da nova frota, tá? Todo mundo tem a sua própria opinião, o Luiz tem a opinião dele, o Salvador tem a opinião, o Marcos, o Roosevelt, o Lu, a Ederli, o Paulo, o Luiz, todo mundo tem a sua própria opinião, turma, certo? Ok? Então, a minha opinião é a seguinte, para mim, esse primeiro episódio da segunda temporada foi o melhor episódio que eu vi em Star Trek Discovery até agora, ok? Eu percebo uma mudança de tom forte na série, ela, assim, alguns ângulos de câmera lembram muito a primeira temporada, mas também eles não iam mudar, que às vezes incomoda um pouquinho. Dá pra ver bem por que que dizem que estourou o orçamento, né? Porque um dos motivos que eles falam que o Aaron e a Gretchen, os antigos showrunners, foram demitidos, e aí a gente teve a entrada do Kurtzman, certo? É por causa que eles tinham estourado absurdamente o orçamento nos 5 primeiros episódios. E dá pra ver por que dizem que estourou o orçamento, quer dizer, como eles falam, é bem cinematográfico, é bem isso, é assim, claro, porque tem efeito especial pra caramba, uns até que talvez fosse um pouquinho até desnecessário num ponto aqui e ali, porque a gente tem que lembrar de, apesar de você poder fazer vários efeitos especiais, tá? Só que o principal de qualquer filme sempre vai ser a história, certo? Tudo bem? Agora, continuando, tudo bem? E de novo, pra mim foi o melhor episódio de Discovery até agora. Eu gostei do episódio. O Capitão Pike lá, interpretado pelo Austin Mount, acho que tá fantástico. Acho que Discovery tava precisando de um herói. Aí lá vem alguém e fala, olha como o Fernando é machista, porque já tínhamos a Michael Byrne, a série tava precisando de uma pessoa, independente de ser homem ou mulher, de uma pessoa que assumisse aquele papel do herói virtuoso e tal. E a Michael, apesar dela ser claramente a líder e a heroína da série, ela é um personagem um pouco perdida, sabe? Apesar dela querer ficar se mostrando toda hora que ela é super inteligente e super competente para todo mundo, uma coisa que, vamos falar a verdade, enche o saco, tudo bem? Ela não é uma heroína, assim dizer, que tá sempre pronta ali, certo? O Pike é um herói, ele claramente assume esse papel de o capitão da nave. E é um papel que estava precisando de Discovery, então você tem isso. Um papel, por exemplo, que a gente via a JoJo fazendo nos 2 primeiros episódios da primeira temporada. Que, falar a verdade, foi a minha personagem favorita na primeira temporada, foi a Capitã JoJo. Não falei a Imperatriz JoJo. Falei a Capitã JoJo. Então, o pai que assume esse papel de herói, e ele tá ótimo, sinceramente. Eu achei que a interpretação do Austin Mount tá boa. Acho ele, além de ser um homem muito bonito, claramente, assim como era o Jeffrey Hunter. Então, certo, você tem ele fisicamente é um homem imponente, certo? Mas não é só isso, a interpretação dele tá boa, ele tá muito legal, tudo bem? Eles explicam tal o porquê que a Enterprise não tava na guerra com os Klingons e outras coisas. A gente vê a infância da Michael, pedacinhos rápidos da infância da Michael com o Sarek, com a Amanda, com o Spock, tudo bem? Coisas que eu queria ver, tá?
mas também tenho os meus problemas com algumas cenas da infância, tá? Não tô falando que o episódio é perfeito, não é. Eu tenho escutado algumas pessoas falar, alguns acharam que foi chato, eu não achei o episódio chato. Outros falaram que o episódio foi maravilhoso, também não digo que é um episódio maravilhoso, eu acho que é um episódio muito bom, mas não acho que é um episódio maravilhoso. Qual foi? A Entertainment Weekly, eu acho, ou foi que falou que... Eu acho que foi a Entertainment Weekly, a revista que falou que tem a melhor cena de batalha, de efeitos, tal, de Jornada das Estrelas até hoje. Eu não sei, se ele estiver falando a melhor cena de efeitos de Jornada das Estrelas em termos de Discovery, eu posso até concordar. Agora, se é o termo de franquia Jornada das Estrelas, a pessoa que escreveu isso não assistiu, nunca assistiu um episódio da Guerra Dominion, tá? Não assistiu nenhum episódio da quarta temporada de Enterprise e nunca viu os Borgs na Voyager, tá? Pra falar que foi a melhor de todos os tempos de Jornada das Estrelas. Agora, se a pessoa estava se referindo a Discovery, aí eu posso até concordar, tudo bem? Mas, né, como eu tô falando, o episódio é muito legal. Assista ao episódio, tire as suas próprias conclusões. Eu achei que os personagens, eles claramente estão com um tom mais leve, estão uma coisa mais... os outros personagens da ponte estão aparecendo mais, estão falando mais, estão fazendo mais. Então dá uma sensação maior de tripulação que a gente tinha na primeira temporada, tudo bem? Tá? E algumas piadinhas funcionaram, nem todas funcionaram. Tem umas horas que, sabe, aquele negócio que você vê alguém fazendo a vergonha alheia, eu tô falando da Tilly, claramente, às vezes fica até um pouquinho pesado, mas não quer dizer que não seja charmoso, até um pouquinho charmoso, tá? Então, de uma maneira geral, eu achei bem legal, tá? Gostei do episódio como uma maneira geral. Acho que é um bom caminho para eles seguirem na segunda temporada, tudo bem? Ficar longe daquele negócio da Guerra Klingon que... pra mim, pelo menos, não deu certo. E entrar no que Jornada nas Estrelas é, que é salvar vidas e explorar o espaço. Afinal, a série se chama Discovery, descoberta, certo? Então ela tem que ir descobrir as coisas, tudo bem? Muito bem, gente. Então, de uma maneira geral, minha opinião foi até bem positiva, certo? Quanto a esse episódio. Então, se você quiser continuar agora, eu vou entrar nos spoilers. É isso aí, turma. Quem tá aqui já tá avisado, spoilers, e aqui eu vou ser bem mais crítico do que eu fui na primeira parte do vídeo. Então vamos lá, vamos spoiler isso aqui. Tem alguns momentos chaves que eu quero discutir, tá? E alguns personagens que eu quero discutir. A Michael Burnham. Parece que ela não tá tão confiante, tão metida quanto ela era no Vulcan Hello, certo? Tudo bem? Por causa que ali naquele episódio simplesmente eu achei ela totalmente antipática, ela não tá tanto assim, tá? Tá até um pouco menos, mas, por outro lado, ela deu um chill no Pike na ponte, na frente dos outros ali, ela deu um discursinho, sabe? Um te corrigir na frente dos outros, que eu não acho que nem o Kirk, nem o Picard, nem o Sisko, nem a Janeway iam aceitar, sabe? Aquilo que ela faz com o Pike, falando, eu já ia falar como se ela estivesse dando uma bronquinha nele. Olha, vamos deixar muito claro, qualquer desses capitães clássicos da frota não ia ter aceitado, e qualquer capitão da frota acho que não teria aceitado, mas como a série é da Michael, o Pike ficou quieto, tá? Mas aquilo que ela fez de dar discursinho no Pike, na ponte, na frente dos outros, achei muito chato mesmo, sabe, pra variar, a Michael querendo se mostrar mais gostosa que os outros, e eu não gosto nem um pouquinho disso na personagem. Continuando, tá, outra coisa que eu também não gostei foi a introdução do Spock criança, porque o Sarek e a Amanda vão apresentar a Michael criança pro Spock criança, e o Spock, em vez dele falar olá e meio que, ok, eles mostraram ele meio que faz um desenho num negócio, e aí ele joga o desenho, toma vida, vira um holograma gigante, pra variar, Discovery obcecada com holograma, sabe, eu acho que até pra tomar banho deve ter um holograma no chuveiro, não sei, deve ter um holograma na privada, porque tudo tem que ter holograma nessa série, tudo bem? Então sai um holograma gigante, meio que, vamos dizer que pra assustar a Michael, e aí o Spock bate a porta na cara dela. Achei aquilo totalmente lógico pra uma criança. Mas ele era criança, meio humano, tal, sei lá o que, sei lá o que. Ele é filho do Sarek, ele foi criado em Vulcano, tudo bem?
e eu achei aquilo, você tem outras maneiras de você mostrar que ele despreza ela, sem ficar querendo gastar dinheiro com efeitos especiais só para as pessoas ficarem olhando assim, olha o que Discovery fez. Não, meu, de boa, simplesmente olhe para ela, cumprimente e volte a fazer o que você estava fazendo como se não tivesse nem aí, não precisa nem falar uma palavra. É que nem, por exemplo, vai aquela crítica que todo mundo faz do Último Jedi, do Luke pegar o sabre de luz e jogar como se fosse nada para trás, sendo que ele poderia ter feito aquilo de uma maneira muito mais respeitosa. A mesma coisa, você poderia ter feito aquela cena de uma maneira mais respeitosa, mas de uma maneira geral, não é que eu não gostei, é que eu achei que a cena poderia ter sido feita de uma maneira diferente. O Pike, já falei, gostei muito do Aston Mountain, interpretando o Christopher Pike, tudo bem? Acho que principalmente quando ele chega na nave e ele vai assumir o comando da Discovery ali como capitão, que ele dá aquele discurso, eu escutei na internet, não são aquele discurso foi desnecessário, eles são oficiais da Frota Estelar, então eles têm que estar prontos a assumir a qualquer um. Não concordo, acho que aquele discurso na verdade foi, além de necessário, foi legal você ver ele mostrando quem ele é para aquela tripulação, porque uma tripulação precisa confiar no capitão e o capitão precisa confiar na tripulação. Isso é uma coisa que mostrou bastante. O Pike tendo que confiar neles para saber que eles sabiam fazer o trabalho deles, e no começo ele já mostra quem ele é para as pessoas. Ele mostra que ele não é perfeito, mas ele mostra que ele é um capitão da Frota Estelar. Isso foi muito legal dele mostrar para eles que ele não é o Lorca. Ele fala isso, eu não sou o Lorca, e isso eu gostei bastante disso no Pike, para falar a verdade, aquela introdução, aquele negócio dele querendo salvar vidas, e antes da Michael dar o discursinho nele, que eles estavam tudo problematizando a ele querendo resgatar e tal, eu entendo perfeitamente porque que o Pike deu uma bronca em todo mundo antes da Michael dar bronca nele por dar bronca. Primeiro, ele é o capitão, ele pode fazer isso, tudo bem, mas a questão é, ele quer soluções, ele não quer um debate. Capitães são assim, ué. Certo? Você quer um debate, você vai lá, ou se o capitão chamar vocês para sala de reunião e fazer um debate, né? O Picard fazia, e vai ter um debate, ele vai ficar vendo vocês debaterem. Ali era uma situação rápida, ele precisava de decisões rápidas e não de um debate. Então eu entendo, mostrou que ele é um capitão, tudo bem? Gostei bastante disso. O humor do episódio, tá? O guspe no elevador eu achei totalmente desnecessário, foi uma cópia descrachada de Orville, não precisava, mas no resto, o humor pra mim funcionou. Aquele negócio da Michael falando com a Ponte, falando, vocês conseguem, né, garotas? E elas com uma cara meio de pânico, achei que a interpretação foi legal, achei a piada funcionou, tá? A maioria das piadas da Tilly pra mim funcionaram, apesar de eles insistirem muito, a maioria delas pra mim funcionaram. Quando eles estão resgatando a nave médica e acham a engenheira ranzinza, eu adorei a engenheira ranzinza, eu adoro engenheiros ranzinzas, né? Desde o Scott, tá? Pro Trip, pro O'Brien, que era uma ranzinza mais na dele, tá? Eu adoro engenheiros que são reclamões, que não tem medo de falar certas coisas, então eu gostei daquela personagem da engenheira. Acho que ela provavelmente vai virar engenheira-chefe de Discovery, agora que eles deixaram claro que eles estão desmontando lá a câmara de horrores do Tardígrado lá, que eles estão desmontando para transformar a engenharia numa engenharia de verdade, certo? Então você precisa de uma engenheira de verdade, não de um botânico, certo? Como engenheiro-chefe da nave, tá? Nada contra o personagem do Stamets, na verdade eu gostei muito da interpretação do Anthony Rapp. Ele tá obviamente com num tipo de trauma, certo? Um estresse pós-traumático quanto à perda do marido. Eu acho que dá pra falar que era marido, vai, certo? Mas ao mesmo tempo, certo, que a gente vê isso, ele não tá descontando em ninguém, na verdade, ele tá claramente meio perdido. E então eu quero ver essa jornada que ele vai passar, tá? Aí eu sei, dá para encher um pouquinho o saco quanto ao holograma que ele tá usando, que a gente chama lá de o holodeck de pobre, porque isso foi na verdade uma coisa inventada, tá? Lá na Voyager, tudo bem que a gente vê que existe uma versão do holodeck de pobre, só que eles falam que aquilo foi pegado por uma tecnologia alienígena, tudo bem, lá na Equinox. Tá? E aquele holograma, aquele tipo de holodeck de pobre não fazia imagens de pessoas, é que ele fez, então dá para encher um pouquinho o saco disso, mas eu não vou encher o saco demais disso aí, porque ele estava vendo uma mensagem, claro, tudo holograma para variar um pouquinho, mas ele estava vendo uma mensagem, tá? Então eu entendo que se eles têm aquele simulador de coisa, eles conseguem ter isso também,
não vou problematizar isso, tá? E de uma maneira geral eu gostei do episódio, eu fiquei empolgado para ver o que vai vir. Acho que ali para mim realmente o que mais me incomodou mesmo foi o Spock dando chiliquinho, afinal ele é uma criança vulcana, eu gostaria que os chiliques dele fossem um pouquinho mais lógicos, tudo bem? E quanto àquele oficial de ciências que morreu, olha, bem feito para ele, ele era um mala, tá? Acho que ele podia ter ficado vivo, só pra gente conseguir manter a coisa de ele ser, eles falam the butt of the joke, né, dele continuar sendo um pouquinho mais zoado, por causa que a gente gosta de zoar o sabe tudo, certo? Então acho que seria até interessante manter ele mais um pouquinho, mas ele morreu, em vez de matarem a pessoa da camisa vermelha que foi, mataram a camisa azul, mas tudo bem, tá? Acho que foi bem feito por não ter escutado o aviso dos companheiros e tal e coisas. Quem se acha muito acaba morrendo. Tudo bem que a Michael Burnham sempre se acha muito, tá? Mas de uma maneira geral, gente, é isso, tá? Agora, mais uma vez, essa é minha opinião. Agora, na StarCon, com o Doug Jones, que está chegando cada vez mais perto, nós vamos ter um painel discutindo a segunda temporada. Então vai estar eu, o Luiz, o Salvador e o Marcos Klein, nós quatro vamos discutir e também vamos responder perguntas do público. Então vocês podem conversar com a gente vai discutir ali, vocês vão poder conversar com a gente sobre essas perguntas e vamos tentar criar um debate. Agora, lembrando, galera, eu gostei. Tenho meus problemas, mas de uma maneira geral, gostei bastante do episódio. Você pode ter achado maravilhoso, você pode ter odiado. Não tem problema, essa é sua opinião. A única coisa é que você tem que respeitar a opinião do colega. Só porque você amou não quer dizer que o outro não pode ter odiado. Só porque o outro odiou não quer dizer que você não pode ter amado. Só porque alguém teve uma opinião mais ou menos não quer dizer nada. Vamos sempre respeitar a opinião, porque isso é Jornada das Estrelas, infinitas possibilidades, infinitas diversidades. Então, gente, é isso aí. Vou ficando por aqui. Se você ainda não comprou o seu ingresso para StarCon, não sei o que você está esperando. É isso aí, galera. Falou!